Sonhei que eu tentava fugir de um lado para outro e não tinha muito escapatório. Acho que a pessoa nem assiste as minhas lives, não sei. Mas mesmo assim tentava. Via homens fardados com roupas militar e armados, mas eles não eram do bem. Eles estavam atrás de mim por algum motivo específico. Creio que por ser cristã. Já falei para você que todos serão perseguidos e caçados, como animais. E eu implorava por misericórdia, mas era impossível. Nesse meio tempo, eu via o presidente da nossa nação, diz a pessoa, o L, sendo pego pelo país do Irã. E encurralavam ele como se ele tivesse feito algo. E passava essa cena ao vivo na TV, porque eles mesmos do Irã filmavam que tinham pego o L. E passava no jornal. Agora não tem escapatória. O Brasil entrou na G e está anunciada a Terceira Guerra Mundial. Aí depois a pessoa me mandou o seguinte áudio para complementar. Gostaria que você ouvisse. Presta atenção nesse sonho aí, e depois eu quero te mostrar uma coisa em seguida. Presta atenção. Tipo, eu via vários dos iranianos assim, mas era o pessoal assim, importante, né? Que o Lula, como se tivesse chegado no país, aí eles deixaram o Lula chegar no país ali deles, e daí, tipo, cercavam ele e começavam meio que empurrar, sabe? Quando a pessoa faz alguma coisa errada. Tipo, daí eles mesmos filmavam, passou aqui no jornal, ao vivo, daí falavam. Agora não tem jeito. Pegaram o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e agora está declarada a Terceira Guerra Mundial. Aí, né, pastora, eu perguntei pra ela, a irmã, nossa, mas o que será, né, que ele vai fazer, né, pra dar tudo isso? Aí ela assim, no sonho tava bem claro que ele havia traído eles, né, esse povo aí. E aí o detalhe de todo esse sonho, né, é que a minha irmã, pastor, ela não acompanha nada das notícias do mundo, sabe? Ela não entende muito de geopolítica, tipo, ela não sabe assim, por exemplo, de quem o Brasil tá do lado, ela não é muito ligada nessas coisas. Então, é um sonho bem vindo de Deus mesmo. O BRICS tá do lado qual? Tá do lado do Irã. E esse relato aí dá conta de que ele está aliado, por algum motivo faz algo que eles se sentem traídos e acontece isso. Isso é de uma pessoa que eu recebi essa semana, mas agora eu quero te mostrar uma outra coisa de outra pessoa que não tem nada a ver e não se conhece entre si. Uma mãe falando do sonho do filho. Escuta. Pastor Melo, o meu filho ontem, ele não foi pra escola, porque ontem eu tive um monte de compromisso, né? Então eu falei pra ele não ir, porque a minha mãe, ela não pode ficar sozinha, então ele ficou com a minha mãe pra mim. E na hora que eu tava saindo, ele falou assim, mãe, eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que nós tava chegando no condomínio, que é assim, ele fala madrinha, que é a minha irmã, né? Que batizou ele, que na época eu era católica, então ela batizou ele. E ele falou que que a gente estava chegando no condomínio onde ela mora. E ele achou muito estranho porque tinha um monte de blindado na frente do condomínio e o nosso atual presidente estava lá no condomínio. E ele falou assim que era estranho porque o pessoal que estava no blindado era de turbante, um turbante azul. E não era assim igual a gente veste calça, era de vestido. E na hora que eles viram onde o atual presidente nosso estava, eles começaram a metralhar. E ele falou assim, mãe, é uma coisa assim que parecia que eu tava lá. Porque tava eu, você, tava meu pai, tava a Sofia, que é minha filha de 10 anos, tava a avó. E eles não metralhavam ninguém, só metralhava ele. Daí eu falei assim, eu fiquei pensando, eu falei assim, misericórdia, né? Aí ele falou assim, mãe, e tinha assim, o pessoal da Venezuela, tinha
um pessoal que tava de vermelho, assim, tipo, os olhos puxado. E não era assim, do exército brasileiro, mãe. Era tudo de fora. Daí eu falei assim, Michel, termina de contar um sonho pra mim. Daí ele falou assim, mãe, aí quando eles terminaram de fazer tudo, eles começaram a falar umas línguas meio estranhas, assim, que ninguém entendia nada. Aí, pastor, eu fui pesquisar esse turbante azul e eu vi que era do Irã. Estranho, né? E do jeito que ele falou, o fardamento de quem tava de vermelho era da China. Daí eu peguei e falei assim, meu Deus, é o que o pastor Marcelo fala pra gente. Todas as lives dele, é o que o pastor Marcelo fala. Falei pra ele, falei, Michel, o que você teve foi um sonho de revelação. Então você ajuda a mãe na oração, porque foi um sonho de revelação que você teve. E a gente tá se preparando, a gente já tá fazendo as mochilas de emergência. Aqui comigo é meio complicado, porque eu tenho a minha mãe que não anda, minha mãe é acamada, minha mãe não anda, então todas as noites eu oro, eu peço pro Senhor mandar um anjo, porque se eu precisar sair, eu tenho minha mãe que não anda. E é muito... Ai, pastor. Eu preciso correr. A primeira pessoa que me mandou esse sonho, que eu mostrei o print ali, é o mesmo teu. Eu já falei pra você, os árabes vão entrar, os vermelhos vão entrar de olhos puxados e vão tomar o Brasil. E nessa primeira revelação pegavam L. E nessa segunda, de outra pessoa, do filho dela, também pegavam L. Aí eu expliquei para a primeira, quando me mandou, que não conhece a segunda e vice-versa, eu disse para ela, isso faz sentido bíblico, porque esse é o padrão de julgamento de Deus. Como assim o padrão de julgamento? Deus tem um padrão de julgamento na Bíblia. Como assim? Deus normalmente usa alguém como instrumento de juízo. Por exemplo, ele usou Nabucodonosor para tratar com Israel. Ele usou Faraó para tratar com Israel. Então ele levanta alguém que ele tem como ímpio, mas ele chama de meu servo. Este é o meu servo Faraó, meu servo do Nabucodonosor. E aí ele usa esse instrumento como juízo para o Brasil. Por exemplo, que nós estamos vivendo e vamos viver. Todo levantado é instrumento de juízo para o Brasil. Então ele usa por um tempo esse instrumento, mas depois ele descarta o instrumento. Ele entra em juízo com aquele instrumento pelo qual ele usou e levantou para julgar a nação. Por exemplo, quando ele levantou Nabucodonosor, ele usou Nabucodonosor e Belsassar para julgar Israel. Depois ele levanta os medos e persas para despojarem, para destituírem Nabucodonosor. Depois ele usa o reino da Grécia para tirar o reino medo-persa. Depois ele usa a Grécia para estabelecer o seu juízo e levanta o Império Romano para tirar o reino da Grécia. Então ele sempre, isso é o padrão de julgamento de Deus. Ele usa o seu instrumento enquanto lhe é útil para juízo daquela nação e depois ele mesmo entra em juízo com aquele instrumento de juízo pelo qual ele usou para julgar a nação. Por isso, estes dois relatos são relatos que, sem as pessoas nem fazerem ideia biblicamente, têm fundamento na palavra de Deus. E eu trouxe de duas pessoas distintas que não se conhecem entre si e que faz todo sentido pelo alinhamento geopolítico atual do Brasil. Hoje ele está servindo como instrumento de juízo, mas amanhã Deus entra em juízo com o seu instrumento de juízo. Este é o padrão de julgamento de Deus em toda a Bíblia. Amém?